Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 4, verso 26. Título do capítulo: As atrocidades do rei Kamsa. Evam etam mahabhaga yathavada siddhinam agyana prabhavaham dhi swapareti bidayata. Evam, sim, está certo. Etat, o que disseste? Mahabhaga, ó grande personalidade. Yatha, como? Vadasi, estás falando, Dehinam, sobre as entidades vivas que aceitam corpos materiais. Agyana Prabhava, por influência da ignorância. Ahamdhi, este é meu interesse. Falso ego. Swarup, Swapara iti, este é o interesse alheio. Bida, diferenciação. Yatha, devido a esse conceito de vida. A tradução e o significado dados por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ó grande personalidade Kamsa, apenas por influência da ignorância pode alguém aceitar o corpo material e o ego corpóreo. O que disseste sobre esta filosofia está correto. As pessoas, no conceito de vida corpórea, desprovidas de autorrealização, usam termos distintivos, tais como isto é meu e isto pertence a outrem. Significado: tudo é feito automaticamente pelas leis da natureza, que funcionam sob a direção da Suprema Personalidade de Deus. Não há possibilidade de se fazer algo independentemente, pois alguém que se colocou dentro desta atmosfera material está sob pleno controle das leis da natureza. Nossa principal ocupação, portanto, deve ser escaparmos dessa vida condicionada e, novamente, nos situarmos em existência espiritual. Somente devido à ignorância pode-se pensar: sou um semideus, sou um ser humano, sou um cão, sou um gato. Ou, quando a ignorância é ainda maior, sou Deus. A não ser que alguém seja plenamente autorrealizado, sua vida de ignorância continuará. Aqui encerramos a etapa em que Kamsa vinha falando filosofias super interessantes, né? A teoria de toda a percepção da realidade de acordo com a tradição que ele havia recebido. E agora nós ouvimos Vasudeva começando a falar. Então, Vasudeva é cunhado de Kamsa, o marido de Devaki, e Devaki, irmã de Kamsa. E estavam presos. Então, Kamsa, depois de ter tentado oprimi-los ao máximo e ter conseguido, prendendo-os e tudo, e matando todos os filhos, agora se vê numa situação difícil, porque a deusa Durga, que apareceu como a filha de Yashoda, que ele tenta jogar na parede, disse para ele: a pessoa que vai matar você já está crescendo por aí. Então ele ficou muito atingido, afetado por aquilo, e entendeu que todos os seus esforços foram inúteis para se defender da morte, né? E que ele tinha prendido 2 inocentes e que agora ele deveria soltar esses inocentes e tal. Então esse foi o diálogo de Kamsa, nós já ouvimos, né? Agora Vasudeva, o verso diz: Pahasyatam uvahacha, como quando Krishna aceita Arjuna como discípulo no Bhagavad Gita, Prahasam iva, aqui é Prahasyatam, sorrindo. Como que sorrindo? Sorriso não é gargalhada, mas um sorriso leve. Então, nosso amigo Vasudeva
sorrindo, satisfeito e vendo que tudo que ele estava dizendo era correto, toma a palavra e fala o que nós acabamos de ler. Ele chama Kamsa de Mahabhaga. Mahabhaga é um título, como tem Maharaj, então Mahabhaga. Mahabhaga significa pessoa grandemente auspiciosa. Bhaga é auspiciosidade. Então ele está chamando, imagine, ele chama Mahabhaga. Mahabhaga é usado para Rohini, a mãe de Balarama. É um título que é usado constantemente para ela. Ela é vista como essa pessoa, porque ela ficou separada do marido, o marido preso, e ela aceitou o abrigo de Nanda Maharaj e Yashoda, a esposa dele, e se comportou como uma irmã, cuidando de tudo, ela viabilizava tudo, ela não reprimiu a sua natureza dentro da comunidade, ela continuou sendo uma grande organizadora de tudo, kshatriya, como ela era. Então ela organizava tudo, Rohini tinha esse estado de espírito, essa personalidade assim, e ela continuou fazendo isso enquanto ela vivia com Yashoda e Nanda Maharaj em Gokula. E ela era chamada de Mahabhaga. Agora, Vasudeva usa a mesma expressão para Kamsa. É algo assim inconcebível o comportamento de Vasudeva, sem nenhum rancor, sem nenhuma mágoa, sem nada, e ainda usar um título tão elevado para uma pessoa que é tão má, que agiu de maneira tão má. Mas ele explica, né? Apenas por influência da ignorância pode alguém aceitar o corpo material e o ego corpóreo. A ignorância por falta de conhecimento e a influência do modo da ignorância. Então, o modo da ignorância que rouba, que oculta o conhecimento e faz prevalecer todo o pragmatismo do corpo material, da lógica material de sobrevivência e tudo mais. Então, só por ignorância ele está dizendo isso. Alguém pode aceitar o corpo e o ego corpóreo, ou seja, a sua identidade de acordo com o que ele é. Eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Então, somente por ignorância. O que disseste sobre a filosofia está correto. Ele tinha autoridade para dizer isso para Kamsa, por ele ser mais velho que Kamsa, por ele ser um rei também. Ele também era um rei de uma pequena área, assim, um kshatriya. Então, o pai dele, Surasena, governava muito bem. O rei era como o rei, como é chamado, é como hoje seria um prefeito. Ele não tem que ser um rei de uma grande, assim, de um grande estado, de um país, uma coisa assim. Então, Vasudeva, que estava paralelo a Kamsa, Surasena, que vivia paralelo ao governo de Ugrasena, que é o pai de Kamsa, tinha um pequeno reino e também era o administrador disso como um kshatriya. E Vasudeva foi criado dentro desse ambiente da gestão de Surasena. Então, ele está dizendo: o que disseste sobre a filosofia está correto. Aí ele agora vai explicar, em outras palavras, a mesma filosofia, para justificar o seu perdão, para dizer que você é uma grande personalidade, Mahabhaga, mas você está em ignorância, você estava em ignorância. Agora você está recuperando seu conhecimento e tal. Aí ele diz: as pessoas no conceito de vida corpórea, desprovidas de autorrealização. Nós estamos estudando a Bhagavad Gita no Instituto, aqui tem a grande parte, aqui são nossos alunos. O Atmanivedana, que não é parte do estudo, foi nosso aluno, e o Dira e o Achyuta também foi parte
do nosso instituto no passado. O Dira, que não foi parte, que também está aqui na sala, não está acompanhando, mas nós estudamos agora a importância do processo de autorrealização no capítulo 2. Vimos como Krishna resgata a atenção de Arjuna de uma forma tão magnífica, que faz com que, incluindo postura corporal, porque Krishna fica impassível com as rédeas da quadriga na mão, e Arjuna percebe que Krishna sabia algo mais do que ele, então vai até ele para pedir que o aceitasse como discípulo, e Krishna aceita como que sorrindo, né? Prahasaniva, como a gente analisou lá. Então Krishna aceita, vendo que estava tudo caminhando bem com o plano dele de ajudar Arjuna a sair daquele estado de lamentação. O Baladeva também não está no curso, mas já fez o curso e tem acompanhado toda essa história. Então, nós estamos entendendo o processo de autorrealização. Inclusive, eu apresentei um esquema bem definido que leva até, desde a necessidade de sobrevivência, o nível de necessidade de sobrevivência, até o nível de opção, de escolha de servir, de ser um servo, né? Os 7 níveis de desenvolvimento da consciência para a autorrealização. Então aqui ele está dizendo, as pessoas que no conceito de vida corpórea desprovidas desse interesse pelo autoconhecimento, desse interesse por conhecer-se a si mesma, se iludem, ele não diz assim, mas se iludem, porque se iludem usando termos distintivos, tais como isto é meu e isso é seu. Então, é o que ele está usando. Aqui o português está bem legal. O revisor do Bhagavatam foi Angira Muni. Angira Muni entrou no movimento depois de ter sido padre, estudou filosofia, falava vários idiomas, estudou filosofia, estudou português, latim. Então, ele tinha um conhecimento profundo de língua e da língua portuguesa. Aqui ele põe bem legal, isto é meu e isso é seu. Diferente do Bhagavad Gita, quando Duryodhana fala, aqui neste exército. Então ele está dizendo, aqui neste exército parece que é o que está perto dele. Mas ele poderia ter dito, aí nesse exército, né, que estava próximo a ele, para poder falar dos outros. Então ele diz, aqui, no Bhagavad Gita está, aqui neste exército. Então fica parecendo que ele está falando do exército dele. Aqui está bem claro, isto é meu, isso é seu. Então, isso que está perto de você é seu. Então é o que a pessoa pensa. Então, ele está dizendo que as pessoas em ignorância, que não cultivam o autoconhecimento e se iludem pelo falso ego, e se identificam com o corpo e com a sua fantasia, com a fantasia que ele está vestindo nessa encarnação, e ele então pensa em termos de propriedade. Então ele pensa, isso me pertence, isso é meu. É como ele está alertando, ele está concordando com Kamsa, por Kamsa ter libertado eles e ter falado da maneira que falou, ele está concordando com Kamsa e dizendo, isso é só devido à ignorância. Eu entendo você. É devido à ignorância. Às vezes, o modo da ignorância encobre o conhecimento e a pessoa age como uma pessoa completamente ignorante. A gente viu também ontem a evolução da perda da inteligência, né, e de se cair de novo no mundo material, que começa pela contemplação dos objetos dos sentidos. Então, essa é a nossa filosofia que está sendo apresentada agora sob outro ponto de vista, mas é a mesma coisa. Então, a pessoa, do seu falso ego, ela olha a natureza material, ela acha alguma coisa que eu gostei, ou eu gosto, eu quero conquistar, eu contemplo isso. Então, desenvolve apego, aí desenvolve
um espírito hedonista, né? O espírito de desfrute, de luxúria. Eu quero desfrutar disso. Logo ela fica irada, seja porque conquistou, ou seja porque não conseguiu conquistar o que queria, ela fica irada. E assim a memória dela se confunde com a ira e ela perde a inteligência e volta e cai no mundo, no poço escuro da vida material, que é a avidya, ignorância. Então, nessa condição, aqui é o mesmo tema sendo discutido de outra maneira, aplicado em outra realidade. No momento, aplicado numa realidade de perdão, porque Kamsa pede perdão, pede para eles não se vingarem, e Vasudeva e Devaki adotam a postura correta de perdoar. E Vasudeva está dizendo, por que perdoa? Porque ele conhece a filosofia e sabe o que aconteceu com você, que você caiu na armadilha do modo da ignorância. Na linguagem que a gente usa, na linguagem da disciplina que a gente usa, você acaba de cair numa armadilha. A armadilha do modo da ignorância. E por isso você teve o seu conhecimento encoberto. E aí você ficou pensando em termos de isto é meu e isso é seu. Isso é o que está sendo falado aqui, conectando com o que a grande maioria aqui presente está estudando para fortificar o conhecimento que nós temos e fazendo uma revisão para aqueles que já sabem, como Dira, tem o título Bhakti Shastri também, adquirido em outro lugar, mas tem o título Bhakti Shastri e é muito estudioso. Então, esse é o tema que a gente está estudando aqui. Aí vem o significado. Aí Prabhupada vai dizer, com todas as letras, né? Tudo é feito automaticamente pela natureza, que funciona sob a direção da Suprema Personalidade de Deus. Prabhupada poderia ter colocado sob a direção indireta da Suprema Personalidade de Deus. Ele não colocou. Ele colocou que funciona, as leis da natureza, que funcionam sob a direção da Suprema Personalidade de Deus. As leis da natureza inclui a lei do karma, com toda a sua complexidade, mas as leis primárias são bondade, paixão e ignorância. Tudo está dentro disso. Maya trabalha com as categorias de bondade, paixão e ignorância, né? Sattva, Rajas e Tamas. Então, mas a gente às vezes quando lê aqui funciona sob a direção da Suprema Personalidade de Deus, a gente pode esquecer quem é o intermediário entre a Suprema Personalidade de Deus e as leis da natureza. Mas a gente precisa ler reconhecendo. A Suprema Personalidade de Deus está ocupada em seus passatempos eternos, mas indiretamente, dentro da natureza material, existe alguém que está dotado de poder, para quem Krishna delegou o poder de cuidar da natureza material, que é Mahamaya, como Juliana ontem respondeu uma pergunta na sala de aula. Mahamaya, ela ajuda a Krishna fazendo isso. Ela é uma devota de Krishna e ela diz, eu tenho que testar essa galera, eu vou dar prazer para iludir eles cada vez mais, já que eles quiseram vir para cá, então vamos dar o que eles queriam quando vieram para cá. Vamos satisfazer o objetivo que eles tinham. Só que quando chega aqui, a gente quer de novo bem-aventurança, a gente quer de novo eternidade. E a gente quer de novo saber tudo. Pode ver como muitas vezes a gente se arvora a falar como se a gente soubesse tudo. Não estou falando nem em termos de filosofia, mas em tudo. A gente quer ser sempre autoridade, sabe de tudo, entende de tudo, entende todos os gols do futebol, de todos os passos, de tudo, de todas as Olimpíadas, de todas as variedades de esporte, entende de toda a filosofia do mundo material, de tudo, entende de tudo. A gente o papai sabe tudo, ou a mamãe sabe tudo. Por quê? Porque originalmente nós temos na nossa constituição o fator Chit, que é consciência plena. Originalmente nós realmente sabemos. Então pensamos que sabemos de novo aqui, mas aqui já estamos sabendo através de vários véus colocados sobre nós. Então o que está sendo dito aqui é um conhecimento que nos alerta para a realidade na qual estamos inseridos. Bom,
Aí, Prabhupada continua dizendo: não há possibilidade de se fazer algo independentemente, pois alguém que se colocou dentro desta atmosfera material. Olha Prabhupada como está dizendo aqui, alguém que se colocou, ou seja, voluntariamente está dentro dessa natureza material, está sob pleno controle das leis da natureza. Prabhupada, por alguma razão, não falou de Maya, mas ele está falando aqui que a pessoa voluntariamente se colocou na atmosfera material, saindo do mundo espiritual, e está agora sob pleno controle das leis da natureza. Não tem como escapar. É por isso que a gente precisa, de alguma maneira, encontrar o caminho usando os elementos que a gente tem. Usando os elementos que a gente tem. É por isso que existe o sistema Varnashrama, que são os elementos mais próximos, uma espécie de organização que nos leva a caminho dentro do que é material, de princípios materiais, mas a caminho do autoconhecimento, da liberação. Nossa principal ocupação, portanto, deve ser escaparmos dessa vida condicionada. Em termos de Bhagavad Gita, estar livre dessa vida condicionada entrar em quê? Consciência de Krishna, consciência divina, né? Brahma Nirvana, Samadhi, né? São os termos usados no Bhagavad Gita para declarar, para apresentar como podemos sair dessa vida condicionada dos repetidos ciclos de nascimentos e mortes. Então, como podemos fazer isso? Temos que alcançar Samadhi, de acordo com aquela fórmula que eu dei ontem. O conhecimento, quando unido à atitude de trabalhar em função de objetivos materiais, quando a pessoa adquire conhecimento transcendental e une esse conhecimento transcendental a Sakama Karma Yoga, a atitude de buscar objetivos materiais, a pessoa purifica os seus objetivos, se liberta do jugo dos objetivos e se desapega das atividades fruitivas. Então, ele trabalhando assim, desapegado dos frutos da ação, ele vai evoluir dentro do processo de Bhakti, que aí é o iniciozinho de Bhakti, ele vai evoluir dentro do processo de Bhakti até alcançar a consciência de Krishna, a consciência divina, Brahma, Nirvana e Samadhi, que são os objetivos, os sinônimos para o mesmo objetivo. Bom, então ele continua, né? Portanto, devemos escapar dessa vida condicionada e novamente nos situarmos em existência espiritual. Essa existência espiritual pode ser vivida dentro da nossa experiência material. Não é que a gente tem que primeiro voltar para o mundo espiritual. Não, a gente tem que viver aqui primeiro. Depois, como, por exemplo, a ISKCON faz para uma pessoa ser iniciada. Ah, você quer ser iniciado? Então primeiro cante 16 voltas por um ano. Siga os princípios por um ano, para ver se você pode amadurecer dessa maneira. Então siga dessa maneira. Aí, da mesma forma, a gente tem que alcançar a existência espiritual a gente tem que alcançar a consciência de Krishna antes de chegar no portal da morte. Né? Somente devido à ignorância pode-se pensar, sou um semideus, sou um ser humano, sou um cão, sou um gato. Ou quando a ignorância é ainda maior, sou Deus. Prabhupada está se referindo aos materialistas que pensam ser humano, tal, e aos impersonalistas que pensam ser Deus. Né? Ele dizendo que esse tipo de pensamento é ainda mais um nível maior de ignorância, pensar que é Deus. A não ser que alguém seja plenamente autorrealizado, sua vida de ignorância continuará. De acordo com aquele esquema, a pessoa autorrealizada adota que atitude externa? Servir. Então, porque adota a atitude de servir, de praticar, e esse serviço, como serviço devocional, é o que está sendo dito aqui. A não ser que alguém seja plenamente autorrealizado, adotando, portanto, a atitude de servir, sua vida de ignorância continuará.
para se livrar da ignorância é preciso adotar o processo de servir a Krishna. Porque quando serve a Krishna, através do conceito de niskama, ou seja, livre de apego ao resultado de suas próprias atividades, se não for assim, a pessoa permanece em ignorância.